Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje é através da história do cinema de guerra. Antes de você sentar na primeira fila e começar a nossa jornada, não se esqueça de dar um like no programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se ainda não está inscrito. E no final desse programa eu vou falar da promoção que você pode ganhar o livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta, uma bela jornada do Nestor Magalhães, e uma camisa do Viagem na História, no final do programa. Falando em ganhar presentes, eu queria agradecer muito o presente que eu ganhei, que são esse elmo em metal e esse elmo das Cruzadas. Esse é um elmo espartano, esse é um elmo da época das Cruzadas, que eu ganhei da Artes Laus, do Pedro e da Fátima. São artistas plásticos que moram no Rio de Janeiro, em Armação dos Búzios. Eles têm trabalhos diversificados com os mais diferentes tipos de matérias-primas. Esse elmo, por exemplo, é uma réplica do filme Os 300 de Esparta, e essa decoração que existe no topo é feita de sisal, muito bonito e bem fiel. Essas reproduções são confeccionadas em chapa galvanizada, resina e fibra. O Pedro e a Fátima fazem vários tipos de trabalhos, não só em metal, mas também em madeira, em resina, etc. Fazem esculturas e pinturas a óleo de qualquer tamanho. Uma boa dica, quem gosta desse tipo de material, né, entre em contato aí, tá aí o WhatsApp do Pedro e da Fátima, e eu queria muito agradecer a eles por esse presente. Não vou colocar o capacete, senão vocês vão ficar rindo de mim, tá bom? Mas é possível de colocar sim, tanto o elmo tanto esse elmo medieval quanto o capacete, o elmo espartano, tá bom, pessoal? O cinema, como a gente o conhece, é uma invenção do final do século XIX. No entanto, comercialmente falando, os filmes começaram a ser produzidos na década de 1910. O primeiro filme de guerra que fez bastante sucesso foi o filme Wings, Asas, de 1927. Lembrem-se que o cinema naquela época era um cinema sem som, ou seja, uma orquestra ficava à frente do palco enquanto as imagens eram projetadas na tela com algumas legendas ocasionalmente. Então o modo de atuação era um modo muito, vamos dizer assim, primitivo. Mas os cinemas já tinham um apelo comercial muito grande e o público frequentava em altíssimo número. Antes do filme Asas fazer sucesso, um outro filme de guerra, mas sobre a Guerra Civil Americana, também fez muito sucesso, chamado A General, sobre o roubo de uma locomotiva durante a Guerra Civil. No entanto, o Asas foi um filme revolucionário. Ele teve uma produção requintada, uma atuação já com o Gary Cooper, por exemplo, que faria muito sucesso nos anos 50, 60, e as câmeras utilizadas foram instaladas, por exemplo, no nariz dos aviões que realmente voaram durante as cenas de combate, ou seja, ali não tem absolutamente nenhum efeito digital como a gente tem hoje. Então o filme foi feito simulando mesmo uma guerra aérea, muito bacana. Um filme épico da Primeira Guerra Mundial que usa todas as abordagens clássicas de um filme de guerra e tem muitas cenas de batalha filmadas à excelência. É uma história que envolve uma rivalidade por uma garota, da luta pelo seu país e contra os alemães e também de enfrentar a morte. Existem várias cenas que tornam a morte realmente horrível. Wings não é apenas o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme, também pode ser o melhor filme a ter esse título, segundo alguns críticos. As batalhas aéreas nesse filme nunca foram superadas em lugar nenhum. E isso envolve qualquer coisa como alienígenas, jatos de combate ou uma galáxia muito, muito distante. Obviamente, sem o áudio para acentuar a história, o filme teria que ser filmado com essa ousadia, teria que ser produzido com essa ousadia e virou uma obra imortal. Wings, the last great silent film.
Na década de 1930, os cinemas ficaram ainda mais populares, mas também, ao mesmo tempo, se elitizaram. Alguns cinemas nos Estados Unidos e até no Brasil passaram a ter o nome de palácios, e mereciam esse nome. Os cinemas eram grandiosos, com galerias em 2 até 3 andares, tapetes vermelhos, bombonières com produtos de alta qualidade, e o público frequentava à vontade. Haviam sessões que eram destinadas aos mais ricos e sessões dentro do cinema, geralmente nos andares superiores, que eram destinados às classes inferiores. Então, a discriminação social chegou aos cinemas. Independente disso, os filmes de guerra continuaram a fazer sucesso. Foi a década, por exemplo, de um filme contra a guerra, que fez muito sucesso, chamado A Grande Ilusão. Mas o nosso destaque aqui, como o melhor filme da década de 30, é o Nada de Novo no Front. O filme inspirado num livro também de muito sucesso à época, do Erich Maria Remarque, chamado a mesma coisa, obviamente, o Nada de Novo no Front, ou Sem Novidades no Front, conta a história de jovens alemães durante a Primeira Guerra Mundial. O filme segue um grupo de estudantes alemães convencidos a se alistar no início da Primeira Guerra Mundial pelo seu professor, que era um ufanista. A história é contada inteiramente através das experiências destes jovens recrutas e destaca a tragédia da guerra através dos olhos de cada indivíduo. Enquanto os meninos testemunham a morte e a mutilação ao seu redor, a raiva do inimigo do conflito desaparece, deixando-os perplexos. Repleto de simbolismos, violência e impressionante trabalho de câmera, todo o filme é uma obra-prima cinematográfica. O espectador é colocado diretamente no campo de batalha. A década de 30 foi um momento de um espírito pacifista, com exceção, obviamente, da Alemanha e da Itália, que já tinham as raízes do fascismo e do nazismo. Mas pelo mundo afora, ninguém mais queria guerras. Então os filmes de guerra desse período têm esse tom, esse viés antibélico. Na década de 40, a modernidade começou a chegar aos cinemas, as diferenças sociais se expandiram, né? Frequentar o cinema era uma atividade central em qualquer cidade. Geralmente o cinema era localizado na praça central, na rua, né? Então não existiam cinemas dentro de lojas como tem hoje nos shopping centers, e a vida noturna, a vida social girava em torno do cinema. As pessoas transformaram o ato de ir ao cinema em um ato social do mais alto grau. O luxo continuou nas salas de cinema e também a divisão social. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde havia uma repartição racial muito acentuada, os negros eram obrigados a entrarem no cinema pelas portas do fundo e assistirem no balcão destinado a eles. Foi uma década onde as nuvens de guerra se tornaram mais densas e a guerra começou em 39. Então a produção cinematográfica de filmes de guerra nos anos 40 foi uma produção rica, mas ao mesmo tempo de muita propaganda. É só você dar uma olhada nos filmes que fizeram sucesso à época. Charles Chaplin fez uma sátira a Hitler no filme O Grande Ditador. Já Casablanca, estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, é um clássico até hoje. Enquanto em Ser ou Não Ser, também havia uma outra sátira aos poloneses e judeus enganando Hitler. Mas a guerra explodiu nas telas em Sahara, com Humphrey Bogart novamente vestindo uniforme. Sargent York abordou o grande herói americano, enquanto em Wake Island, a primeira derrota era transformada numa vitória amarga. Rosa da Esperança foi o esforço de guerra britânico sobre a resistência do povo da ilha. Já em 30 segundos sobre Tóquio, a vingança americana contra os japoneses começava. A luta contra os japoneses também foi mostrada em produções como O Diário de Guadalcanal, Um Punhado de Bravos e As Areias de Iwo Jima, estrelado por John Wayne. A luta na Itália também foi tema de um filme, Um Passeio ao Sol, enquanto o caça Spitfire estrelava um filme do mesmo nome. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os italianos produziram duas obras marcantes, Roma, Cidade Aberta e Paesà. Mas de todas as produções dos anos 1940, o nosso destaque aqui no programa de hoje vai para o filme Cinco Covas no Egito. Belíssimo filme. Cinco Covas no Egito, feito em 1943, parece ser um filme até posterior, pela sua aparência, abordagem e conceito.
No momento, era o auge da guerra no norte da África e os britânicos recuaram para o Egito, enquanto que o exército alemão e italiano se movimenta em direção à capital. Em junho de 42, as coisas pareciam realmente pretas para o 8º Exército Britânico. Foi derrotado em Tobruk e o vitorioso general Rommel e seu Afrika Korps estavam batendo os ingleses, marchando em direção ao Canal de Suez. Neste momento, há uma intriga que é o enredo do filme. Onde estão os tanques de combustíveis dos alemães em sua marcha em direção a Cairo e ao Canal de Suez? Toda uma história criada neste enredo, e o filme envolve não só combates no deserto, mas também muita intriga, espionagem, missões secretas, e você tem a sua atenção capturada desde o começo da projeção até o final do filme. O filme fez bastante sucesso e um dos pontos altos é a caracterização do Marechal von Rommel. Cinco Covas no Egito é um thriller de espionagem soberbo e cheio de suspense, ambientado em um cenário de guerra atmosférico. Na época, os produtores pouco sabiam sobre o verdadeiro Rommel, como que ele era. E o ator Erich von Stroheim, que o interpretou de maneira magistral, dá a Rommel um tom de aristocrata prussiano arrogante, imperioso e super confiante. O que é bem diferente, por exemplo, da caracterização de James Mason na década de 50 no filme A Raposa do Deserto. Muitos historiadores concordam que essa caracterização do ator von Stroheim estava mais perto da verdade histórica. O verdadeiro Rommel era um nazista arrogante, confiante demais e até detestado por seus subordinados. Ele certamente era um general superior, mas nenhum gênio. Os analistas dizem que o Rommel interpretado por von Stroheim nesse filme está mais perto da verdade do que o Rommel do James Mason no filme A Raposa do Deserto. Vale a pena conferir. Os anos 50, os anos do pós-guerra, obviamente trouxeram muitas histórias que passaram a ser conhecidas, que aconteceram durante a guerra. Essas histórias vieram para as telas do cinema e atraíram multidões. Foi uma época de ouro do cinema. E isso se refletiu na própria construção dos novos cinemas, cada vez maiores, telas cada vez mais largas, e foi a época, por exemplo, dos grandes projetores que projetavam a imagem em 70 milímetros, o famoso Cinerama, Commodore Cinerama, né, o Technicolor, o CinemaScope, técnicas que foram aprimoradas para contar as histórias nas telas e agradar a multidão cada vez maior. No entanto, no final dos anos 1950, uma ameaça ao cinema surge, as primeiras televisões. Mas vamos lá, quais os filmes de destaque nos anos 1950, os filmes de guerra? Apesar da Segunda Guerra estar bem recente, alguns filmes dos anos 50 abordavam a Primeira Guerra. Um clássico chamado Glória Feita de Sangue, dirigido por Stanley Kubrick e Kirk Douglas. Um outro clássico dirigido por John Huston e interpretado por Humphrey Bogart, chamado Uma Aventura na África, traziam a Primeira Guerra novamente à tona. Mas, obviamente, o forte desse período foram os filmes sobre a Segunda Guerra. Morte Sem Glória, com Jack Palance, A Raposa do Deserto, com James Mason, O Homem que Nunca Existiu, uma belíssima história britânica, A Glória de um Covarde e também Terrível como Inferno, ambos interpretados por Audie Murphy, Inferno número 17, com William Holden, mostrando a fuga ousada de um campo de concentração, A Um Passo da Eternidade, clássico instantâneo, A Raposa do Mar, sobre o duelo no Pacífico entre um submarino e um destroyer, Labaredas do Inferno e o ataque às represas alemãs, Os Deuses Vencidos, com Marlon Brando, tendo um alemão como protagonista, A Ponte, clássico filme alemão sobre a juventude jogada no horror da guerra, a primeira versão da Batalha de Dunkirk, ou então a Batalha do Rio da Prata, sobre a batalha aqui no sul do continente americano, Amar e Morrer, que também abordava o lado alemão na Segunda Guerra. Da União Soviética veio um clássico, A Balada do Soldado, ou também Quando Voam as Cegonhas, belos filmes soviéticos sobre a guerra patriótica. Entre tantos filmes tão bons e marcantes sobre a Segunda Guerra Mundial, o nosso destaque vai para um grande sucesso de bilheteria, um filme do David Lean, chamado A Ponte do Rio Kwai. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra aliados em um campo de concentração japonês são obrigados a construir uma ponte para receber a ferrovia que liga a Birmânia ao Sião. O instinto deles é sabotar a ponte, mas sob a liderança do coronel Nicholson,
eles são convencidos de que a ponte deve ser construída para ajudar o moral e o espírito. No início, os prisioneiros admiram Nicholson quando ele corajosamente suporta a tortura em vez de comprometer seus princípios. No entanto, logo eles percebem que é um monumento ao próprio Nicholson, bem como uma forma de colaboração com o inimigo. A história de A Ponte do Rio Kwai foi marcante. O seu sucesso imediato, a música Chiclete, e esse sucesso marcou a história do cinema. A Ponte do Rio Kwai é um filme superior da década de 1950. The Bridge on the River Kwai. Os anos 1960 foram marcantes, porque trouxeram muita convulsão social em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, mas também até aqui no Brasil, e isso se refletiu na produção de filmes de guerra e também se refletiu na maneira de ir ao cinema. Porque a televisão, lançada comercialmente nos anos 50, explodiu nos anos 60. Então todas as casas, pelo menos nos Estados Unidos e em parte da Europa, começaram a ter o seu aparelho de TV instalado. E a concorrência óbvia com as bilheterias foi grande. Os filmes de guerra também começaram a migrar para as TVs. E foi a época de grandes seriados, como Guerra Sombria e Água Fresca, Combate e outros mais que faziam muito sucesso nos anos 60. Isso implicou numa mudança dos roteiros dos filmes de guerra. Os produtores começaram a escalar grandes elencos com muitos atores no mesmo filme para atrair o público ao cinema. Filmes como Os Canhões de Navarone, Os 12 Condenados, O Mais Longo dos Dias, O Expresso de Von Ryan, A Ponte de Remagen, Paris Está em Chamas, Os Heróis de Telemark, A Noite dos Generais, Uma Batalha no Inferno e até o Álamo colocavam na mesma produção muitos atores famosos. Da Inglaterra vem o filme Zulu, sobre a Guerra Colonial, e também Lawrence da Arábia, sobre o envolvimento inglês na Primeira Guerra Mundial. A Batalha da Grã-Bretanha também ganha uma versão grandiosa. Um novo astro se destaca nas telas em O Desafio das Águias, com Clint Eastwood. Já Sophia Loren dá as caras em Duas Mulheres. Uma crítica ácida à Guerra Fria é lançada no filme Doutor Fantástico. E até a Guerra do Vietnã, que estava chegando ao seu auge, foi mostrada de maneira ainda maniqueísta em Os Boinas Verdes. Da Rússia vem o clássico, O Pai do Soldado, belíssimo filme. Mas o filme que vamos destacar nesse programa dos anos 1960 é Fugindo do Inferno. Inspirada em fatos, um grupo de prisioneiros de guerra aliados são colocados em um campo à prova de fuga. O líder deles decide tentar, mais uma vez, fugir do campo de concentração. A primeira metade do filme é interpretada de uma maneira mais leve, já que a maioria dos prisioneiros engana seus carcereiros para desenvolver o plano de fuga. Já na segunda metade, a aventura é alta, pois eles usam aviões, trens, barcos e até motos para sair da Europa ocupada. Obviamente, com tantos astros no elenco, o filme foi um sucesso de bilheteria. E é realmente um belíssimo filme. Você assiste com prazer as mais de 2 horas de projeção e mergulha na história de cada um dos personagens, que foram inspirados em fatos. Aconteceu de verdade essa tentativa de fuga. O que a gente pode apenas falar do filme é que o herói, estrelado por Steve McQueen, que foge de moto, não existia na realidade. A fuga foi basicamente de prisioneiros britânicos. Mas a história do filme é muito boa. Yet they made the great escape. Toda a contestação dos anos 60 explodiu de uma maneira virulenta nos anos 70, principalmente nas telas do cinema. Ir ao cinema passou a sofrer cada vez mais competição com as discotecas, com as TVs, e agora as TVs eram TVs a cores que eram lançadas para o grande público. E ter um filme a cores dentro de casa realmente tirava um pouco da vontade de ir ao cinema. Então os cinemas tiveram que se reinventar novamente. Os gêneros mudaram, foi uma avalanche de filmes orientais com artes marciais, filmes contestadores e até perturbadores, filmes de terror. Foi uma década em que houve uma revolução no meio cinematográfico. E a revolução, como eu disse, começou em casa com a competição entre as TVs e os cinemas. Além disso, o efeito surround, que transformava
e vibrava o cinema, por exemplo, em filmes como Terremoto, também atraíram o público. E até o 3D também voltou à tona. Foi uma experiência durante um período. Mas os filmes de guerra sentiram mais ainda essa transformação. Os soldados passaram a ser espertos, por exemplo, no filme Os Guerreiros Pilantras, do Clint Eastwood. Ou em A Águia Pousou, com Michael Caine. Grandes produções também foram lançadas, Uma Ponte Longe Demais, sobre a batalha na Ponte de Arnhem, na Holanda, Patton, o General Rebelde, Tora Tora Tora, sobre o ataque japonês a Pearl Harbor, ou então Midway, grande produção dos anos 70 em som surround, ou A Guerra de um Homem contra o Submarino Alemão no filme A Guerra de Murphy. Filmes que usavam humor para fazer uma contestação foram também atrações de bilheteria, como Ardil 22 ou MASH, que já tocava na Guerra do Vietnã. O Vietnã explodiu em outros filmes, como Franco Atirador, Apocalipse Now, Inferno Sem Saída, mas para mim a melhor produção dos anos 70 de guerra foi A Cruz de Ferro. O filme se passa em 1943, seguindo o Sargento Steiner, que tem uma rivalidade com o arrogante capitão prussiano Stransky, que deseja uma cruz de ferro. No entanto, a recomendação não é assinada pelo sargento, que seria uma provável testemunha, e se instala uma disputa entre os dois em plena guerra contra os russos. A Cruz de Ferro é uma obra-prima, um dos maiores filmes anti-guerra e anti-autoritários, e é um dos melhores trabalhos do diretor Sam Peckinpah. Seu cenário na frente oriental da Segunda Guerra Mundial, sua horripilância e seu ponto de vista do risco do combate abordando o lado alemão marcam o diferencial deste filme. Assistir A Cruz de Ferro em meados dos anos 70 foi uma experiência transformadora, porque todo aquele cinema que vinha dos anos 50, 60 e mesmo dos anos 40, fazendo uma propaganda, mostrando o outro lado como um inimigo terrível, ele é chacoalhado e você passa a ter a noção de que a guerra é igual em qualquer trincheira, não importa o lado. Os cinemas nos anos 80, nos anos 1980, recebeu mais um adversário, além da televisão, que ganhava mais cores, telas maiores, mas agora um aliado a mais, que era o videocassete. O videocassete revolucionou a maneira de assistir filmes. Você não dependia mais da programação do cinema e nem do horário dos filmes nas TVs. Você simplesmente alugava a sua fita cassete, levava para sua casa e assistia no horário que você bem quisesse, parando a cena, rebobinando, congelando a imagem, ou seja, transformou o ato de assistir filme. Surgiu uma nova geração de cinéfilos. Obviamente, isso causou um impacto e uma reação. Os cinemas passaram a investir em mais luxo, em mais grandiosidade, começaram a mudar para os centros comerciais, aliando o ato de sair de casa para comer, para comprar, também com o ato de assistir filmes. O mundo vivia também o auge da Guerra Fria, e isso se refletiu nas produções de filmes de guerra dos anos 80. A Guerra Fria foi tema de filmes como O Destemido Senhor da Guerra, Amanhecer Violento, e também das produções que abordavam a Guerra do Vietnã, e foram muitas. Nascido para Matar, De Volta para o Inferno, Bom Dia Vietnã, Hambúrguer Hill, Os Gritos do Silêncio, Nascida em 4 de Julho e Pecados de Guerra. Até o Rambo surgiu para vencer a guerra no cinema. E gerou um filho, o Braddock. Um dos melhores filmes do período foi sobre a Guerra Civil Americana, Tempo de Glória. A Segunda Guerra também compareceu com filmes marcantes como Agonia e Glória, Império do Sol, O Barco, Inferno no Mar, e até a Primeira Guerra foi lembrada no belíssimo Galípoli. Os americanos deram um jeitinho de voltar no tempo e ganhar em Pearl Harbor no filme O Nimitz Volta ao Inferno. Mas para mim o melhor filme que condensa todo esse aspecto, essa atmosfera dos anos 80 é o filme Platoon. Em Platoon acompanhamos Chris Taylor, um jovem americano ingênuo que desiste da faculdade e se voluntaria para o combate no Vietnã. Ao chegar, ele rapidamente descobre que sua presença não é essencial e é até considerado insignificante para os soldados veteranos, já que ele não lutou tanto quanto o resto deles. Em meio a isso, Chris tem 2 suboficiais, que são inimigos mortais, o mal-humorado sargento Robert Barnes e o cooperativo sargento Elias Grudin. Uma separação existe entre esses 2 sargentos e os homens do pelotão se posicionam de um lado ou de outro da disputa.
À medida que a guerra continua, o próprio Chris se encaminha para um colapso psicológico. O filme é bastante convincente, mostra a ação, mas não mostra a guerra como um esporte divertido, e nunca é uma questão de mocinhos versus bandidos. A atuação de Willem Dafoe e Tom Berenger é impressionante. O script com o roteiro é muito bom, baseado na experiência do diretor Oliver Stone durante a guerra, e o elenco se completa com muitos personagens bem interpretados e que dão ao filme uma outra dimensão. Assistir Platoon é uma experiência que você nunca sai ileso dela. Os anos 90 marcaram o fim do século XX e também o fim de uma era de filmes no cinema, e mudou de vez para dentro dos shopping centers. E os grandes cinemas de rua, luxuosos, palácios como eram chamados, caíram no ostracismo. E foi uma tristeza ver o que aconteceu com essas salas que marcaram a nossa juventude e a nossa formação cinematográfica. No entanto, as locadoras também começaram a sofrer uma competição com a própria internet, que veio para revolucionar. E o ato de assistir filme começou a se transformar. Transformação essa que nos levaria aos dias atuais, onde assistimos aos filmes nos canais de streaming no conforto da nossa casa e raramente saímos para ir ao cinema. Essa decadência das videolocadoras levou à extinção delas. Hoje praticamente não existem mais, apenas em alguns nichos de saudosistas. Mas o ato de assistir filme continua firme e forte. O cinema, se você acompanhou a nossa narrativa até aqui, sobreviveu a todas as transformações. E o cinema de guerra se apurou ainda mais, como nas produções que vamos ver agora dos anos 1990. A própria produção dos filmes começou a sofrer interferência tecnológica profunda. Os efeitos digitais, CGI, a maquiagem, tudo isso evoluiu muito, e o senso de realidade de um filme de guerra dos anos 90 é muito superior ao dos anos anteriores. E isto se reflete nessas produções. Filmes como Intruder, Um Voo para o Inferno, Os Três Reis, sobre a guerra no Golfo, ou Memphis Belly, sobre um avião na Segunda Guerra, Maré Vermelha e a luta no submarino, também mostrada em Caçada ao Outubro Vermelho, que refletia um pouco da Guerra Fria. Ou então as maravilhas tecnológicas de Top Gun, um marco nos filmes de aviões. Uma história singela foi contada em Prova de Fogo, feito para a TV. E da Itália vem o belíssimo Mediterrâneo, uma história marcante da Segunda Guerra. Também da Alemanha, um outro filme, Europa, Europa, Os Filhos da Guerra. Como marcante foi também A Lista de Schindler, do Steven Spielberg. Outro filme alemão, Stalingrado, conta a versão alemã dessa batalha. E o Além da Linha Vermelha mostra os horrores da guerra no Pacífico. E até o Ted Turner, dono da CNN, produziu e dirigiu Gettysburg, Anjos Assassinos, sobre a Guerra Civil Americana. Mas de todos esses filmes de guerra dos anos 1990, o melhor, sem sombra de dúvida, é O Resgate do Soldado Ryan. O filme abre mostrando a invasão aliada na Normandia em 6 de junho de 1944, onde os membros do 2º Batalhão de Rangers, sob o comando do Capitão Miller, lutam em terra para garantir uma cabeça de ponte na praia de Omaha. No entanto, durante esse desembarque, 2 irmãos são mortos em ação, e anteriormente um terceiro irmão também é morto alguns dias antes. A mãe deles, a senhora Ryan, recebe os 3 telegramas da morte dos filhos no mesmo dia. E o chefe do Estado-Maior, George Marshall, tem a oportunidade de aliviar um pouco sua tristeza quando fica sabendo de um 4º filho, o soldado James Ryan, ainda está vivo, mas está perdido na Normandia. E então, 8 homens, com o Capitão Miller no comando, são enviados para encontrá-lo e trazê-lo de volta para sua mãe. O Resgate do Soldado Ryan marcou época. Até hoje é um dos filmes mais assistidos nos canais de streaming. E quando foi lançado em DVD ou videocassete, era um dos mais locados nas locadoras. No cinema, ele também fez muito sucesso, porque é um primor tecnológico. O som é espetacular, a interpretação dos atores é fantástica e assisti-lo numa tela grande é uma emoção indescritível e única. E assim foi a nossa jornada. Começamos nos anos 20 e evoluímos, ou não,
até os anos 1990 e o final do século XX. Sem sombra de dúvida, foi um século de muitas guerras, de muitos filmes e de muitos filmes de guerra. Era isso que eu tinha por hoje. Não se esqueçam de deixar o comentário para concorrer ao livro do Nestor e à camisa do Viagem na História. É só comentar aí no programa, tem que estar inscrito, se inscreva e deixe o comentário, quero ganhar o livro do Nestor, tá bom? Muito obrigado, dê um like se gostou, deixe o seu comentário, se inscreva e eu volto logo com mais histórias. Até mais.